Esse novo anime de Isekai que estreou recentemente é bastante diferente e inusitado. Fica até o final do vídeo que você vai concordar comigo. O anime começa como qualquer Isekai genérico, com um grupo de heróis sendo invocados para salvar o mundo do Rei Demônio, o feijão com arroz dos Isekais. O primeiro herói é portador de uma espada sagrada, e as outras heroínas são portadoras de magia sagrada, com habilidades de vento, relâmpago e gelo, e por último tem o protagonista, que tem a incrível e poderosa habilidade de poder invocar uma mercearia online. Todo mundo vê que é uma habilidade bem inútil, então o protagonista pede pro rei deixá-lo ir embora e viver uma vida simples. E ele vai embora e decide descobrir mais sobre o mundo em que foi invocado. Aí ele percebe que possui outras habilidades úteis, como a caixa de itens que o permite guardar objetos. Ele faz algumas mágicas ali e consegue pedir um iFood colocando uma moeda no holograma, e a entrega até que é bem rápida. Daí ele percebe que a habilidade dele não é tão inútil assim e vê que não passaria fome e poderia até ganhar algum dinheiro com isso. Ele decide então viajar para outro país. Ele consegue uma carruagem que o levaria até a fronteira. Durante a viagem ele conversa com um comerciante que está levando sabão. O protagonista pergunta se ele guarda sua mercadoria na caixa de itens, só que o velho responde que apenas uma em cada 1000 pessoas possui a habilidade de caixa de itens. O protagonista pergunta como seria se o velho tivesse a habilidade de avaliador, mas ele responde que apenas heróis de outro mundo teriam a habilidade de avaliador. O protagonista então fica com medo que as pessoas saibam que ele possuía essa habilidade. O velho também diz que uma guerra estaria prestes a acontecer e que o reino poderia fechar as fronteiras em breve. O protagonista continua a viagem até chegar na fronteira, mas quando chega lá ela já está fechada. Entretanto, o protagonista não se importa e decide contratar uma escolta por 8 moedas de ouro para sair do país o quanto antes. Ele diz que vai fazer as refeições do grupo e partem para viajar na manhã seguinte. Já no próximo dia eles param para o almoço e o protagonista prepara uns sanduíches que os companheiros nunca tinham comido antes e acham um sabor incrível. Eles continuam na estrada e são surpreendidos por umas criaturas estranhas, mas os espadachins do grupo acabam com eles como se fossem feitos de massinha. A batedora do grupo diz que tem um javali no caminho, só que ele aparece de surpresa por trás e começa uma luta que não acaba bem pro javali. Eles decidem levar a carne de javali para comer mais tarde e venderem as presas por um bom preço. Já está anoitecendo e eles decidem parar para acampar e preparar o jantar. O protagonista prepara um ensopado de legumes e salsicha com ingredientes comprados online. Os companheiros gostam tanto que até pedem para repetir e dizem que se sentem melhores depois de comer a sopa. O protagonista acha estranho e decide utilizar a habilidade de avaliador para ver as estatísticas dos companheiros e percebe que a sua comida pode aumentar a força de outras pessoas. Ele fica com medo de alguém descobrir isso e mantém segredo para evitar ser usado por alguém, só que eles não perceberam que tinha uma criatura observando eles de dentro do arbusto esse tempo todo. Eles continuam a viagem no dia seguinte e montam um acampamento dentro de uma floresta. O protagonista fica com medo de descobrirem sua habilidade de mercearia online e decide utilizar o máximo de ingredientes daquele mundo nas suas comidas. E ele prepara alguma coisa com a carne de javali que tinha sobrado e os companheiros dizem que aquilo foi a melhor coisa que eles já comeram na vida. Só que a criatura da noite anterior estava escondida observando tudo e aparece atrás do protagonista e começa a falar com ele, pedindo para que o deixasse comer isso. Ele come e diz que não é o bastante e manda o protagonista preparar mais comida. Mas ele ainda diz que não é suficiente e precisa de mais e mais, até que a carne acaba e ele se diz satisfeito. O lobo propõe um pacto familiar para o protagonista que até pensa em recusar, mas a criatura não permite e ele tem que assinar o pacto mesmo assim. Eles tocam as cabeças e formam um pacto. O lobo diz que a partir de agora o protagonista tem que cuidar dele e dar 3 refeições por dia e o primeiro episódio acaba assim. Vocês concordam que esse Isekai é bem estranho? Apesar de ser diferente, eu gostei da animação e creio que os próximos episódios serão interessantes. Comente o que você achou e se você gostaria de ver novos episódios desse anime.